pai na fé, teu pai Abraão, nós temos um pai na verdade. Esses daqui estão aqui são os discípulos de Jesus. Glória a Deus, né? Amém, glória a Deus, irmãos. Eu sei que mais feliz do que eu de ver a casa do Senhor cheia, Jesus está mais feliz, né? E eu salvo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Diga para o seu irmão assim: Deus vai falar com você. Fica ligado. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai santo e querido, diante, Senhor, da tua presença, Senhor, eu quero colocar a minha vida, Senhor. Pai, eu sei que não tenho capacidade nenhuma, Senhor, porque a capacidade vem do Senhor, Pai. Que teu Espírito Santo nessa noite venha testificar ao coração deles aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, aquilo que o Senhor já testificou ao meu coração. A tua palavra, ela tem o poder de dividir a alma e o espírito, Senhor. Ela tem o poder, Senhor, de dividir juntas e medulas, Pai. E da mesma forma como ela fere de um lado, ela também fere do outro. Da mesma forma que ela edifica de um lado, ela edifica do outro, Senhor. Por isso, Pai, sabemos que nada que vem do Senhor, Pai, volta vazio, Senhor. Tudo que sai da tua boca, Senhor, é por um propósito, Pai. Que nessa noite o Senhor venha edificar cada um, e que o Senhor venha repreender todo espírito que venha roubar a tua palavra. Coloca anjos aqui neste lugar, Senhor, guardando, Senhor, cada vida que está aqui, Pai. Porque eles não vieram me ouvir, nem ouvir nenhum de nós, mas vieram ouvir a tua voz, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, amém? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Às vezes eu faço esboço aqui e muitas vezes eu nem uso, porque de tanto que a gente escreve, né? A palavra do Senhor é tão rica que quanto mais a gente estuda a palavra, mais o Espírito Santo fala, e tem hora que você tem que falar: Senhor, espera um pouquinho que não dá tempo de eu anotar tudo. Mas eu quero te perguntar nessa noite: o que significa para você um acordo? O que significa para você um contrato? Porque todos nós, quando vamos numa loja comprar alguma coisa, nós estamos fazendo nada mais do que um acordo. Amém? Então nós vamos numa loja comprar um eletrodoméstico, comprar uma roupa, e muitas vezes nós não nos atentamos que aquilo é um acordo. Você paga por um produto e muitas vezes você assina um contrato. Você fala: eu vou lá nas Casas Bahia, vou comprar uma televisão e vou pagar em 12 vezes. Mas você assina um contrato. Então, a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: você lê as cláusulas do contrato? Sim ou não? Por que você não lê, irmão? Porque a letra é pequenininha? Porque é muita coisa? Mas você, quando tem um cartão de crédito, você também tem que assinar um contrato, não tem? E muitas vezes nós não lemos as cláusulas do contrato porque a gente acha cansativo, a gente acha que a letra é muito pequenininha, e aí a gente vai muitas vezes pro buraco, não é, irmão? Por quê?
Porque às vezes tem uma cláusula pequenininha naquele contrato que você não cumpre. E aí seu nome vai para o SPC. Você perde muita coisa, né? A nossa vida, ela é pautada em fazer acordos. Amém? Quando você casa, você faz um acordo. Ou não? Quem é casado aqui no papel? Você assina um papel. Você já leu aquele papel? Ah, você não leu não, porque eu não li. Mas aqui não é um acordo. Você sabia que tem um acordo? Você sabia que tem um acordo? Existe a parte que o homem tem que cumprir e a parte que a esposa tem que cumprir? Por que você assina aquele papel na frente de um juiz? Ele é um juiz. Não é o pastor ou o padre que dizem assim, agora, a partir de agora vocês estão casados para sempre. É um juiz de paz. O padre e o pastor não podem dizer isso. Sabia disso? Só ele pode. Porque existe uma lei. A vida toda, desde que a humanidade, desde que Deus criou o homem, Deus tenta fazer um acordo com o homem. Deus tenta fazer uma aliança com o homem. Existiu a aliança adâmica, depois a aliança com Noé, e Deus vem tentando fazer uma aliança com a humanidade. Deus só conseguiu concretizar a aliança com Abraão, porque antes de Abraão todos eles falharam em acreditar no acordo que Deus estava propondo. Deus, o tempo todo, ele faz um acordo com a humanidade. Quando ele destruiu a terra com água no dilúvio, ele falou algo para os homens e disse assim: nunca mais eu destruirei a terra com um dilúvio. Mas o homem não ouviu, decidiu fazer uma torre muito grande, porque ele disse assim: Deus não vai pegar a gente desprevenido. Nós vamos construir uma torre bem grande, e se tiver chuva de novo, Deus não vai nos pegar desprevenidos. Só que eles esqueceram do que Deus havia dito, que não ia mais destruir a terra com água. Muitas vezes nós não prestamos atenção nos acordos que nós fazemos com Deus. E quando você foi chamado, porque você não está aqui porque você quer. Posso ouvir um amém? Amém. Você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Porque a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos absolutamente nada de Deus, mas Ele decidiu nos salvar. Ele decidiu nos trazer para a presença dEle. E assim como Ele fez com Abraão, Ele chamou. Ele nos chamou para a presença dEle. E quando nós vamos ver o que Deus fala para Abraão, Ele diz para Abraão o quê? Ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar, porque eu farei de você, Abraão, uma grande nação. Glória a Deus, glória a Deus. Deus chama com uma promessa. Deus te chamou com uma promessa. Deus não te chamou para viver no vazio ou vagando. Deus te chamou com um propósito debaixo de uma promessa. O primeiro acordo que Deus faz com Abraão é um acordo estrutural. É um acordo entre Abraão e ele. E depois ele faz um acordo em nível horizontal com a humanidade. Ele diz: eu te chamo e faço de todas as pessoas o quê? Abençoadas. Eu chamo você para ser uma grande nação, e através da sua vida eu abençoo todas as nações da
da terra a Abraão. Aleluia. Aquilo para Abraão, irmãos, era algo que não dava para ele entender. Porque as promessas de Deus, elas são muito grandes, sabe por quê? Deus diz assim: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, aquilo que não entrou no coração do homem, é aquilo que eu tenho preparado para vocês. As promessas de Deus para nós, elas são muito grandes. Nós não conseguimos entender e nem enxergar, e nem contar, e nem dimensionar aquilo que Deus quer fazer conosco. Então Deus, ele chama Abraão, um homem idólatra, com uma mulher estéril, e diz para Abraão: eu farei de você uma grande nação. Peraí, Deus, uma grande nação, eu não tenho nem filho. Mas sabe o que Abraão fez? Ele creu. Ele creu na promessa de Deus. Ele acreditou que Deus iria fazer dele realmente um homem grande, uma grande nação. E ele decidiu confiar no Senhor. A parte de Deus foi chamar Abraão. A parte de Abraão foi crer no Senhor. A parte de Deus foi chamar você daquele mundo de escuridão. Como nós dizemos hoje nessa manhã, as pessoas que não têm Jesus, elas estão mortas para Deus, irmãos. Quer você queira acreditar nisso ou não, elas estão mortas para Deus. Deus não enxerga essas pessoas, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. O nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então quem não tem Jesus está morto. Quem não crê no Senhor está morto. Mas Deus chamou Abraão para que ele tivesse o quê? Uma comunhão com ele. E não foi diferente de você. Deus te chamou para uma comunhão, para um tete a tete, para um cara a cara. Foi para isso que Deus te chamou. Cara a cara. Foi isso que ele disse para Miriam: ei, eu falo com Abraão face a face. Ei, eu tenho intimidade com Moisés. Falou para Miriam: eu tenho intimidade com Moisés, Miriam. Eu falo com ele face a face. Não é como você, não. E Deus nos chamou para ter uma intimidade face a face. Deus nos chamou para um acordo. Não foi um acordo coletivo, foi um acordo individual. Porque Ele tem promessa para a sua vida. E às vezes a promessa para a sua vida não é a mesma para o seu irmão do lado. Mas Ele também tem promessa para o seu irmão do lado que não é para você. Deus nos chama para viver uma promessa. E Ele chama Abraão para isso. Então o sim de Abraão estabeleceu bênção para todas as famílias da terra. Você é abençoado porque Abraão disse sim para o Senhor. Você é abençoado porque um homem um dia estabeleceu uma aliança com o Senhor. Quando a gente lê o livro de Jeremias e a gente lê essa passagem foi a passagem que o Senhor me chamou. Eu estava no dia da minha formatura e eu ainda tinha meu coração cocheando entre dois pensamentos. E aí uma pessoa que estava na minha formatura, que foi dar um testemunho, falar lá na frente sobre como tinha sido o curso, ele recitou exatamente essa palavra. Porque o nosso Deus, Ele diz assim: eu nem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E naquele momento, aquela palavra entrou dentro do meu coração, como se ninguém estivesse ali, irmãos. Só Deus falando para mim: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, jovens. Quando Deus chama vocês, Ele tem um pensamento de paz e não de mal. Não é para tirar a sua liberdade.
de alguma coisa, mas é para te abençoar. Aleluia, aleluia. Muitas vezes você não entende o que Deus está fazendo, mas eu vou dizer algo para você. Você não precisa entender, você precisa somente crer. E sabe por que muitas vezes nós não entendemos o que Deus está querendo fazer conosco? Porque a gente ainda está num nível muito inferior do dele. Porque lá em Isaías capítulo 55, o Senhor diz assim: os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos. Então uma coisa eu aprendo com Deus: para andar com Deus eu tenho que viver o sobrenatural de Deus. Eu não tenho que viver no meu natural, acreditando que Deus vai fazer do jeito que eu quero. Ele vai fazer do jeito que Ele quer e da maneira como Ele quer. Glória a Deus. Para andar com Deus eu tenho que entender que eu tenho que viver o sobrenatural. Glória a Deus. Eu tenho que fazer como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor faz os meus pés como os da corça. Eu ando sobre as águas, eu não ando por vista, eu ando por aquilo que eu creio. Aleluia, Jesus. Sabe o que é isso? É assinar um contrato com o sobrenatural. O natural todo mundo conhece, irmãos. O natural é fácil, mas o crente não vive pelo natural. Nós vivemos o sobrenatural. Porque o nosso Deus é Espírito, mas Ele vive e reina. E sabe por que muitas vezes as coisas não estão andando do jeito que você acha que poderiam andar? Porque você está ferindo alguma parte do contrato. Muitas vezes você quer que Deus faça aquilo que você, que está escrito na palavra, né? Que o Senhor vai te abençoar, de que o Senhor vai te prosperar. Porque o Senhor faz isso mesmo, irmãos, porque Ele é dono do ouro, da prata, de todas as coisas. Ele não tem dificuldade nenhuma em te abençoar, mas Ele quer saber se você está cumprindo a parte do contrato. Porque quando nós nos batizamos, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós prometemos a Ele andar em obediência. É incrível que a palavra dessa noite, todos vieram aqui e falaram: vamos andar em obediência ao Senhor. Mas por que tantas vezes nós nos rebelamos contra o Senhor? E aí a gente quer que Deus faça a parte dele. Como que Ele vai fazer? O nosso Deus é um Deus de princípios. E Ele não fere princípios, porque senão Ele estaria ferindo a palavra dele. Então Jeremias, ele diz assim: Deus está dizendo que Ele sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito. Essa é a parte de Deus. Agora vem a sua parte. Versículo 11. O que diz? Leia todo mundo, ó. Leia aqui em cima. Para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e a esperança. O versículo 12. Agora é a sua parte. Então invocareis e procurareis a mim, e eu vos ouvirei. O 13. Buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está invocando o nome do Senhor? Você está orando? Você está clamando o Senhor? Você está fazendo a sua parte no acordo? Ou você só quer que Deus mande e você não manda nada? Você só quer que Deus faça
existe uma condição, irmãos. O pastor Márcio disse aqui, como eu fui e falei para o irmão que eu ia fazer, eu cumpri parte do meu acordo. A gente às vezes cumpre parte de acordos com os homens e esquece de cumprir a parte do acordo com Deus. Aí Deus abençoa, Deus cura, Deus abre portas e a gente vai embora e diz assim: tchau, Deus, obrigado. O Senhor é Deus mesmo, o Senhor não fica magoado, né, Deus? O Senhor não se entristece. Oh, meu irmão, o Senhor chora, o Senhor se entristece. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem sentimentos como de uma pessoa. Ele chora, ele se magoa, ele se entristece. Mas essa palavra que eu estou trazendo para você nessa noite não é para te entristecer, é para te levantar. É para você abrir os seus olhos e começar a fazer a parte do acordo que ele propôs a você. É para você começar a observar as cláusulas do contrato, porque existe uma cláusula no contrato. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Deus não tem dificuldade nenhuma em nos abençoar. Nenhuma! Aliás, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 que o Senhor tem prazer em nos abençoar, que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer derramar bênçãos sobre nós, irmãos, porque Ele tem prazer em fazer isso. Mas eu preciso fazer, eu preciso invocar o nome do Senhor, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, achar o Senhor, porque Ele diz que Ele vai se deixar ser achado. Ele vai deixar. Ele vai deixar com que a gente ache Ele. Mas a gente precisa ter esse ânimo. Ah, pastora, mas como é que eu faço isso? Começa a andar no sobrenatural. Começa a viver o sobrenatural. Começa a andar como a corça por cima das águas, irmãos. Começa a acreditar, porque o Senhor diz: ainda que você passe pelo fogo, você não se queimará. Ainda que você passe pelas águas, você não vai se afogar. Eu sou o Senhor e eu estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por que você teme? Porque você não põe crédito naquilo que o Senhor está dizendo? Porque o coração fica em dúvida muitas vezes? Porque você anda ansioso? O Senhor não trabalha na ansiedade. Nós precisamos deixar a ansiedade de lado e começar a viver o sobrenatural de Deus. Se nós andarmos no natural, o mundo anda no natural, irmãos. O mundo briga pelas coisas. Eu não preciso brigar, não. O meu Deus vai pelejar as minhas lutas. Ele diz: vós calareis e eu pelejarei por vós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu faço todas as coisas. Que não é pela força do seu braço que você consegue nada, mas é pela minha graça, é pelo meu favor, é por aquilo que eu sou. O Senhor quer que a gente confie nele, irmãos. E a gente tem que fazer um acordo com Deus, um acordo certo, um acordo verdadeiro com o Senhor. Porque não adianta você fazer aparências de que você é um homem espiritual. Porque o Senhor conhece seu coração, irmãos. O Senhor conhece o profundo do seu coração. Não adianta você fingir para Deus, porque é bobeira, irmãos, é perder tempo. Porque o Senhor sabe o que está dentro do seu coração. Então nessa noite, que você possa compreender que você fez um acordo
forçado aqui a vir para o Senhor. Então, se você não foi forçado a vir para o Senhor, você veio por livre e espontânea vontade. E você pode não ter assinado um contrato visível, mas existe algo invisível assinado diante de Deus. Existe algo que Deus, Ele viu lá em cima, lá na glória. Nós fazemos acordos com o mundo muitas vezes e nos esquecemos dos acordos que nós fazemos com Deus. Mas Ele só está querendo lembrar para você nessa noite: você tem um contrato comigo, você tem um acordo comigo. A minha parte eu estou fazendo, e a sua parte você está fazendo? Eu trabalho, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Eu trabalho com contratos. Eu analiso contratos há mais de 15 anos. E a minha vida é só verificar a cláusula de contrato. E o que eu tenho visto nos últimos dias é que muitos contratos têm sido feridos porque as pessoas não têm palavra. Porque as pessoas assinam documentos e elas não olham. E elas não observam. Só que o contrato que você assinou com Deus, irmãos, é o contrato para a vida eterna. Você assinou um contrato e disse que entregaria a sua vida para Ele. Que você não era mais Senhor da sua vida. Porque Jesus disse um dia: por que me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu mando? Muitas vezes nós fazemos contratos com o mundo que trazem destruição para a nossa vida. Moisés um dia, pela direção de Deus, falou para 12 espias irem espiar uma terra. E eles voltaram com um relatório. Só 2 decidiram viver o sobrenatural de Deus e acreditar que Deus ia derrubar os gigantes naquela terra. 10 disseram que eles eram gafanhotos. E por causa disso, eles destruíram uma geração. Viu? Foi uma geração. 40 anos andando no deserto. E muitas vezes você deixa de fazer um acordo com Deus e você destrói a sua geração. Porque Deus chama um dentro de uma casa, sabia? Deus sempre chama um dentro de uma casa. E é Ele que tem que fazer esse acordo com Deus. Porque a Bíblia diz: servi ao Senhor e será salvo tu e tua casa. Deus não fez acordo com os filhos de Noé, Ele fez acordo com Noé. Mas a família de Noé foi salva. Existe uma grande responsabilidade em nós de fazermos um acordo com Deus. E Jesus ainda fala isso: faça acordos enquanto você tem a oportunidade de fazer. Porque vai chegar uma hora que você não tem mais como fazer. Sabe o que Jesus fala lá em Mateus? Vamos lá em Mateus, no capítulo 18. Como é forte o poder do acordo com Deus. Como Deus, Ele... Capítulo 18, versículo 18 de Mateus. Como Deus dá valor para aquilo que nós concordamos. Ele diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quando nós fizemos o batismo, nessa semana que passou, o pastor falou algo tremendo lá.
Ele disse assim: vocês estão se batizando e existem testemunhas aqui. Quando você decidiu aceitar Jesus, Jesus usou exatamente essa palavra, porque você concordou em servi-lo. Não fira o acordo com Deus, irmãos. Você tem um acordo com Deus. Lembre-se sempre do acordo com Deus. Quando a tentação vier, quando alguém quiser te tirar da presença do Senhor, lembre-se sempre: eu tenho um acordo com Deus. Eu fiz um acordo com Deus. E eu serei fiel nesse acordo. Porque uma coisa eu quero dizer para vocês: a palavra do Senhor diz que ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. Porque Ele não pode negar o nome dEle. Ainda que você seja infiel a Ele, Ele vai permanecer fiel a você até o fim. Então reflita na sua vida, jovem. Reflita na sua vida, pai. Reflita na sua vida, mãe. Reflita na sua vida. Qual foi o acordo que você fez com Deus? Aprenda a viver o sobrenatural. Porque muitas vezes você está sendo humilhado. Mas Ana também estava sendo humilhada. E um dia ela subiu no templo. E ela começou a orar ao Senhor. E eu acho tremendo isso, sabe por quê? Porque Eli, o sacerdote, chegou perto dela e disse assim: ei, você está bêbada, mulher. E ela disse: não, a minha alma está angustiada. E eu vim aqui na presença de Deus pedir a Ele um filho. E eu não estou bêbada, não. E aí ela e Eli concordaram em uma coisa. No que eles concordaram? Que seja aquilo que você pediu no seu coração, Ana. E passou-se um ano e Ana levou aquilo que eles tinham concorde naquele dia. E Deus mudou a sorte de Ana, porque Ana não teve só Samuel, ela teve mais 5 filhos. Mas Ana cumpriu a parte do acordo que ela fez com Deus, porque ela disse: eu trarei ele e ele servirá o Senhor todos os dias da sua vida. Aleluia! E ela não feriu a parte do acordo que ela fez com Deus. Ela entregou Samuel para Deus. E a palavra do Senhor diz que nenhuma das palavras que Samuel declarou caíram por terra. Tudo aquilo que Samuel disse, o Senhor assinou embaixo. Qual foi a parte do acordo que você fez com o Senhor? Esquerda, apenas olhe para mim. Você vai passar por lutas, por decepções, por humilhações, mas não saia da presença do Senhor, porque você não fez acordo com o homem, você fez acordo com Deus. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Seja fiel a Ele, porque Ele nunca vai deixar de ser fiel para você. Nunca. Ele nunca vai deixar. Mesmo que você pense e ache que aquilo que Ele te prometeu está demorando, é porque Ele está fazendo com que aquilo fique muito melhor para você. Fique de pé no seu lugar.
Senhor fala lá em Hebreus, no capítulo 3. Eu vou abrir, você não precisa ler. Vai aparecer aqui. Hebreus, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Do versículo 1 ao 15. O apóstolo Paulo está... Não é nem o apóstolo Paulo, porque Hebreus a gente não sabe nem quem foi que escreveu. Diz assim, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque não temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Não endureça o seu coração, irmãos. Abra o seu coração. E se você muitas vezes tem ferido o contrato que você fez com Deus, muitas vezes você tem questionado Deus, muitas vezes você tem dito: Deus, a promessa ainda não veio, Deus, o Senhor não está fazendo aquilo que o Senhor prometeu. Eu quero que nessa noite você peça perdão ao Senhor. Eu te convido a pedir perdão ao Senhor e a se redimir ao Senhor e falar: Deus, eu vou permanecer esperando a tua promessa. Talvez você tenha ferido alguma parte do contrato, irmãos. Comece a observar isso. Analisa a si mesmo. A Bíblia diz que nós temos que analisar a nós mesmos, que nós temos que aprender a ser sinceros conosco e não tentar enganar o Senhor. Seja sincero com Deus e com você. Feche seus olhos, amém? Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Eu quero que você nessa noite não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero que você feche os seus olhos e que você fale: Deus, realmente em muitas coisas eu tenho ferido aquilo que eu prometi para o Senhor. Porque quando eu te aceitei como único e suficiente Salvador da minha vida, eu prometi que ia entregar a minha vida para o Senhor, que ia fazer a sua vontade. Mas quantas vezes eu estou fazendo a minha vontade, Deus? Não é a sua vontade que eu estou fazendo. Muitas vezes eu estou me levando a prazeres, Senhor, que não são os seus prazeres, que não são coisas que te agradam.